Um dia de cada vez. O que cada estação pode falar? No frio ou no calor se pode ver que a cada dia há tempo pra mudar. E a vida é um constante aprender. Enquanto o tempo passa eu posso ver a cada passo um novo desafio. E se o medo tentar nos deter, o amor vai nos mostrar nosso destino. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Aprender a ouvir e a falar, esperar ou correr enquanto há tempo pra mudar. Mudar às vezes gera certo medo do que se encontrará no amanhã. Sem pressa a vida conta os seus segredos e vai nos ensinando a caminhar. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Aprender a ouvir e a falar, esperar ou correr enquanto há tempo pra mudar. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Aprender a ouvir e a falar, esperar ou correr enquanto há tempo pra mudar. Ou correr enquanto há tempo pra mudar. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até ele aparecer aqui. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Você que está acompanhando essa história do Leonardo que sobreviveu à Covid, aquele período sombrio, tenebroso na nossa vida. Se a gente não, como eu falei no primeiro programa, se a gente não tivesse vivido isso, a gente não teria acreditado que isso existiu aí na nossa história. Mas graças a Deus, nós temos a história dele e muitas outras de pessoas que experimentaram dessa graça do Senhor e que hoje podem contar as suas histórias. Bom, Leonardo, no último programa você falou muito sobre a força que Deus te deu, se referindo até mesmo a Gideão, né? Te lembrando que essa força vem do Senhor. Sim. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a sua saída da UTI, mas tem um outro momento que, se você quiser compartilhar, que a gente estava conversando antes. Quem está assistindo a gente não sabe que a gente conversa antes, né? Mas você citou um episódio curioso de um texto
E a sua esposa pediu para você ler. Sim. Conta para quem está acompanhando a gente o que aconteceu nesse texto. Acontece de tudo, né? Então, assim, mesmo ela, né, podendo visitar e tudo, um dia ela mandou um recado, né? Acho que ela teve lá, não sei se foi para deixar alguma fruta para mim na parte da manhã. E aí deixou o recado chegou até mim, que era para ler o Salmo 116, né? E é claro que a intenção dela, lógico, era boa e tudo, e principalmente a parte inicial do Salmo, né? Sim. Mas a gente que está ali naquela situação acaba lendo coisas que às vezes a gente não funciona às vezes do jeito que a pessoa pensa, né? Então, quando você chega lá no versículo 15, que fala preciosa para o Senhor, né, a morte dos seus santos, eu falei, opa, mas esse não é texto para me mandar não, gente. Não é texto para eu ler agora, não né? É texto para estar lendo aqui agora, né? Mas depois eu até brinquei com ela, e lógico que eu sei que foi a intenção era que eu lesse principalmente os versículos iniciais, né? Que falam que Deus ouviu na angústia e tudo. Sim, é verdade. E pensando em família, né? Eu acredito que tanto ela quanto os filhos deveriam assim, estar muito ansiosos pela sua saída. Ela você disse no último programa que ficou lá, né? Ela ficou naquele período de UTI e tudo. E depois você tem que voltar para casa. E tem uma coisa interessante que é você descrevendo a sua alta como uma explosão de gratidão, né? Você leu esse texto e às vezes a palavra morte ali se destaca porque naquele período foi uma palavra que se destacou. Sim, né? claro. Muita gente ficou angustiado com isso. É claro que viver é maravilhoso, né? Sim. Estar com Cristo é melhor ainda, mas viver e servi-lo aqui é muito bom. Também é muito bom. E você se deparar com essa realidade, agora você está saindo e pensa assim, o Senhor foi gracioso comigo. Essa explosão de gratidão, como é que foi esse reencontro com a vida fora da UTI? Foi interessante, porque assim, isso não foi muito bom. Não, o dia que ele me deu alta, deixa eu ir nesse ponto aí, que foi um dia muito bom. Primeiro porque eu achei que ele me dar alta um dia antes. Na minha contagem, né, seria... Aliás, a médica anterior tinha me falado que seria num determinado dia, acho que dia 6 de setembro. E quando houve a troca de plantão, o médico falou assim, não, eu não posso te dar alta hoje. Você está tomando um antibiótico que só pode ser ministrado no hospital. E o protocolo diz que são 7 dias. Eu fiz umas 20 vezes a conta na minha cabeça e toda vez dava 7. E ele falou, olha, não interessa, o sistema está me dizendo que 7 é amanhã. Então você só sai amanhã. E aí, no dia da alta, seria o dia previsto para a alta, primeiro, 6 horas da manhã, eu passei por um dos momentos difíceis, que é a coleta do sangue. A coleta do sangue para o exame de média oxigenação, gasometria. É terrível. É uma dor enorme, porque o sangue tem que ser colhido da artéria. Ah, sim. Então, e a enfermeira não vê a artéria, ela tem que fiar a agulha aqui. Pelo tato, ela percebe aqui entre acho que um osso e um ligamento, alguma coisa assim, que ela enfia a agulha. E às vezes, o que acontece? Pega na veia e contamina o sangue arterial. Então, quando deu lá para as 8 horas, o médico veio para o meu lado e falou assim, é alta. Ele falou, olha, infelizmente, você vai ter que esperar mais um pouquinho. Porque a coleta das 6 da manhã saiu contaminada, vai ter que coletar de novo. Falei, Aí veio de novo, falei, minha filha, acerta isso aí, pelo amor de Deus. Aí, quando deu lá para as 10 horas, mais ou menos, ele veio, né, igual eu te falei, ele veio com minha alta, já falou assim, olha, você precisa colocar na sua Bíblia, você está liberado e tudo. Me deu uma lista de remédio para tomar. Falou, olha, isso tem que tomar dentro do horário. Esse aqui, principalmente. Esse aqui, se você escolher 7:01 da manhã, às 7:01 da noite, você vai tomar. Acho que era um antibiótico, uma coisa assim. Então, me deu, e aí foi muita satisfação, né? Aí na hora que falou que eu podia sair, rapaz, na hora que eu cheguei no hotel, você não ter mais, na hora que tirou o acesso, né, venoso, aquilo pra mim não incomodava demais. Chegou, que eu pude, entrar debaixo no chuveiro, tomar um banho com as mãos livres, assim, mais tranquilo, sem nada na minha veia. Escovar o dente, mais
Nossa. Coisa simples, né? Uma coisa tem um simples, valor mas que tem um gigantesco. valor enorme, rapaz. Você poder... Aí eu começar a andar, e eu fui orientado a andar um pouco, sempre todo dia, fazer uns exercícios pulmonares para poder a coisa ir melhorando, né? E fortalecendo. Isso foi muito bom, muito bom. Olha que eu pude sentar no restaurante, escolher a comida que eu ia comer. Tudo isso é muito bom, é muito bom. Eu falo muito com as pessoas, assim, desde que eu vi, até meu pai no hospital, eu falo assim, gente, quando você está comendo com a sua própria boca, você está levando a comida à sua própria boca, você mesmo faz as suas necessidades, você mesmo, né, cuida de você, já é uma bênção maravilhosa. Mas foi bom demais. Mas a coisa foi acontecendo com o tempo, sabe? Assim, porque eu comecei a ligar para meus irmãos, ligar para chamada de vídeo, coisa que a gente não tem muito costume. Né? Lá em casa a gente não tem muito costume assim, de ficar ligando muito uns para os outros. Mas aí eu ligava para vê-los, né? Ligar para os meus filhos também, liguei. Tá vendo as pessoas, graças a Deus pela tecnologia nessa hora, né? Então isso... As pessoas mais perto um pouco. Isso realmente foi muito bom, né? Mas até assim... a primeira semana e uns diazinhos a mais, não foi fácil, não. E você volta para Belo Horizonte quanto tempo depois? Pois é, essa que é uma história interessante, porque eu estava no hotel, a Gleice no mesmo hotel que eu, e mesmo os médicos, assim, não tendo sido taxativos, né, acharam que poderia a gente estar dormindo na mesma cama, mas a gente preferia passar uma semana ainda, eu num quarto, ela em outro quarto. Eu não trancava a porta, eu colocava uma cadeira escorando, porque qualquer coisa ela poderia entrar, né, e ainda com muita ansiedade e tal, mas... foi melhorando, fui dormindo, né? Colocava ela para controlar para mim todos os horários, colocava despertador, vários despertadores para controlar o remédio, tudo. E aí, falando com ela, falou: pode ficar tranquila, continua com a sua passagem para ir embora. Ia ser acho que uns 7, 8 dias depois que eu tinha saído, que eu vou voltar a trabalhar. Eu tô sentindo que eu tô melhorando e tudo, vou voltar a trabalhar. E aí, quando chegou o dia de voltar a trabalhar, na segunda-feira, eu fui para o trabalho. E é telefone, é WhatsApp, é e-mail, toda hora uma coisa, muito estresse. Eu comecei a sentir um pouco de falta de ar. Voltei para casa, já no fim do expediente, tal, jantei, vamos dormir. Quem disse que eu dormi? Ela dormiu, eu não dormi de jeito nenhum. Não dormi, comecei a andar pelo quarto e pensar: eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Fui pro computador, achei uma passagem, devia ser a única que existia, no mesmo voo dela. E aí, apesar do preço ser muito alto, eu comprei a passagem, falei: eu vou embora, infelizmente, eu sei que a empresa não vai gostar, o chefe não vai gostar, mas eu não posso ficar aqui, eu não tenho condição psicológica de ficar aqui. E aí eu decidi voltar. E aí eu tinha que pegar um voo Carajás, Belém, Belo Horizonte. Quando eu peguei, que eu estava subindo para o aeroporto de Carajás, eu assim, com medo de ficar ir no ônibus, um lugar fechado de novo, sabe? E acho que até Belém era 1 hora e meia de voo, alguma coisa assim. E eu ansioso com aquilo. E a Gleice falando comigo: não, então toma um Rivotril. Eu falei assim: se isso me der uma alergia, porque eu tenho alergia a alguns medicamentos, né? E aí eu ficava naquela luta e tudo, entrei no avião e fui, sem tomar nada. Cheguei em Belém, aí eram 3 horas de voo para Belo Horizonte. E aquilo foi na minha cabeça: como é que eu faço? Tomo. Entrei no voo, assisti uma hora e pouco de filme, um filme de 1h30 mais ou menos. Fui ao banheiro, estava sentado quase na última fileira. Ao sair, perguntei ao comissário: posso ficar aqui? Pode. E aí, de novo, só pode ser Deus, né? Não sei se ele percebeu, se alguma coisa em mim, tá? Porque eu não falei nada, fiquei quieto ali. Eu fiquei conversando com esse comissário até a hora que o piloto falou: aperta os cintos, coloca a cadeira na vertical, que o pouso está autorizado. Eu não sei o que eu ia ficar sentado naquela cadeira ali, eu não ia dar conta. Então, graças a Deus, mais uma vez, ele providenciou um jeito de me ajudar. Quando a gente não tem a força, ele dá a força. E a gente pensa assim, né? Acabou a UTI, acabou o transtorno. Na verdade, acabou, não. O depois disso tudo tem toda uma adaptação para você também, né? Tem, eu lembro eu saindo de casa para ir
fazer compra no sacolão que fica atrás de casa e eu tinha que fazer uma subidinha. E eu estava me sentindo super bem. Na hora que eu comecei a fazer a subida, quem disse que eu aguentei? Eu tive que parar e tal. Então foi um tempo de fisioterapia, um tempo de recuperação lenta. Não foi fácil. Sim, a gente que eu não precisei, né, ir para UTI, mas eu acredito que para todo mundo que passou por isso, esse retorno deve ter sido assim muito difícil. Nesse seu momento com a família, teve alguma coisa assim que marcou você nesse período em relação aos seus familiares? Talvez alguma ação deles, algum gesto deles? Uma coisa que me marca, mas assim, me marca confirmando aquilo que eu sempre disse, principalmente para Gleice, para minha esposa, né? Porque a gente lá em casa, a gente não é aquela família assim que tá sempre junto, que tem aquele contato e aquela proximidade o tempo inteiro, né? São 8, eu sou o mais novo, né? Mas eu sempre digo para ela assim, Gleice, mas eu tenho certeza que toda hora, qualquer dia que eu precisar, eu tenho certeza que eu posso contar. Sim. Então, por exemplo, quando foi falado que talvez tenha que, né, se tiver que levar ele para transferir para Belo Horizonte, tem que pagar uma UTI, por exemplo, né? Imediatamente, já volta. Então, pode contratar a UTI. E depois se resolve isso. Né? Quando eu estava ainda em casa, antes da UTI, teve um deles, então, contrata alguém para cuidar do você aí para mim. Contrata para mim, faz um favor para mim, contrata alguém aí. Falei, fica tranquilo, não precisa, já tem um rapaz aqui que está comigo e tudo. Então, assim, a disponibilidade, né, nesse caso dos meus irmãos e tudo, e os sobrinhos mandando mensagem, né? Que certamente é outra coisa que eu tenho certeza, todos também orando, né? Sim. Uma turma que eu tenho certeza também que orou muito por mim é a turma da minha UPA, né? A gente tem o grupo nosso aqui, o pessoal mandaram mensagens para mim e tudo, eles chegaram a ligar, alguns ligaram para mim, conversando comigo. Então, assim, isso a gente sente, né? A gente sente que os irmãos, tanto os irmãos de sangue, a família da gente, quanto os irmãos em Cristo, né? Estão orando pela gente, estão pedindo a Deus força e Deus vai nos dando força para isso aí, né? E por falar em irmãos em Cristo, eu sempre gosto de perguntar a respeito disso quando a gente tem essa oportunidade, é a participação da igreja nisso tudo, né? Você tem a família, é claro, participando muito. Acho que esses momentos a família até mostra pra gente, talvez mais do que a gente poderia imaginar, do que eles seriam capazes de fazer. Mas tem também a igreja. Como é que foi para você o envolvimento da igreja? O que você aprendeu mais sobre a comunhão de Deus nesse período seu de dificuldade pelo que você passou? É interessante assim que há tempos eu vim defendendo uma ideia de que a gente deveria ter em toda escola dominical uma sala de laboratório, ou seja, de aula prática, né? Para pessoas que há muitos anos frequentam a igreja, como eu, 50 anos de igreja, a gente pudesse definir ações que a gente praticasse. Interessante. Depois nós podemos conversar mais sobre isso. Essa me dá uma boa ideia. Depois nós podemos conversar mais sobre isso. Mas assim, então assim, porque muitas vezes a gente, principalmente nós presbiterianos, que temos uma doutrina, né, que para mim realmente é a melhor doutrina que bíblica e tudo, mas que às vezes a gente falta um pouco que eu entendo assim, que eu chamo de aprender Deus na experimentação, na vivência. Mas eu estando lá no Pará, né, a igreja que eu estava como membro, que é a 6ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, né, não podia fazer pouco, né, assim, não que orar seja pouco, né, mas o pessoal orava por mim, certamente. Mas eu tentei entrar em contato com a igreja de Parauapebas, que eu tinha ido poucas vezes, e acho que eu não sei se eu não sabia telefone, não descobri telefone, mas no Facebook eu mandei uma mensagem. Um membro da igreja viu, comunicou com o pastor, e o pastor, os presbíteros, mais que depressa, né, entraram em contato comigo, conversaram comigo, se dispuseram e tudo. Quando eu fui internado, que a Gleice foi para lá, o pastor também deu todo apoio para ela. Quando precisava, pegava ela para rodar na cidade, tivesse que comprar alguma coisa para de ver ele. E olha que ele com a esposa,
tinha acabado de ter uns gêmeos, um menininho com problema de saúde e tudo. Então, assim, a atenção que ele deu, sabe? Os presbíteros, como eles nos acolheram, né? A Gleice. Quando eu saí da UTI, foram lá no hotel, me visitaram também. Falaram até com a Gleice, assim, olha, pode ficar tranquilo, você pode ir embora, que ele agora tem uma família aqui. Então, assim, isso também é muito importante, né? E nós precisamos de aprender um pouco mais. E, de preferência, não esperar momentos de tanta dificuldade para que a gente possa praticar, fazer, né? Porque quando acontece, igual agora aconteceu, né? Esse problema no Rio Grande do Sul, a gente se movimenta e tudo. Mas eu acho que a gente tem como praticar um pouco mais o evangelho, né? Sem precisar de tanta... E esse momento acaba vindo para ensinar você, ensinar eles também. Sim. Eu acho interessante isso, porque às vezes a gente fica meio perdido de como agir de verdade, né? A gente sabe bastante, a gente estuda bastante, mas o momento de ação, às vezes a gente fica meio assim, sem saber o que fazer, né? Talvez tenha que criar a sala. Seria bom. Esse é outro assunto, nós vamos conversar depois. A gente poderia fazer alguns programas só sobre ação e atividade da igreja para ajudar os outros. Exato. Né? Isso é muito bom. Então você aprendeu no diagnóstico, durante a UTI, na sua saída, com gratidão a Deus e esse retorno à vida, com a família, com a igreja, e você, tudo isso experimentando essa graça de Deus nesses momentos difíceis, momentos de caos. Para quem está olhando tudo isso de fora, né, pode parecer para elas assim, né, que talvez essa graça de Deus esteja ausente da vida delas por causa desse caos que rodeia todas elas, né? E você, com essa experiência, você poderia muito bem explicar para essas pessoas onde experimentar dessa graça, né? Você já falou muito aqui sobre isso, esses momentos simples, né? De escovar o dente, né? Sim. De ter essa liberdade para tomar um banho, mas experimentar essa gratidão, né? Para essas pessoas que não estão entendendo isso, né? Não podemos conversar. Esse é um assunto muito importante. Muito importante. Porque eu perdi pessoas queridas. Nós perdemos pessoas queridas. Sim. E onde está a graça de Deus? Eu perdi meu avô, né, durante a pandemia. A gente teve o pastor Léo, né? Exato. Toda a sua família também. Meu concunhado, Geraldo Henrique, né, que também é pastor. E aonde está a graça de Deus? Não é? Aonde estava a graça de Deus antes de eu contrair o Covid? Ela não poderia ter me livrado do Covid? Né? Após o Covid, aonde estava a graça de Deus quando eu perdi meu emprego logo em março de 2021? Tá certo? Então, assim, o que a gente precisa de lembrar, e aí eu vou citar um texto aqui, que é lá, Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que é importante que a gente leia o versículo 29, porque no versículo 29 diz qual é o propósito. O propósito é nos fazer parecidos com Jesus. Então, o mais importante para a nossa vida, quem sou eu, né, para falar isso com você, mas o mais importante para a nossa vida não é ter saúde, não é ter emprego, não é ter filhos, não é casar. O mais importante da nossa vida, a graça de Deus se manifesta na nossa vida, é nos perdoando, nos salvando e garantindo a nossa salvação através da santificação. Que mais, assim, importante, efetivo e eficiente para nos santificar do que passar por momentos como esse? Não é verdade? Sim. Como eu aprendi... Estou longe de ser perfeito, estou longe de ser aquela pessoa que hoje, sim, sabe descansar perfeitamente em Deus, mas como eu já melhorei. Não é verdade? Como que às vezes
né, algumas dificuldades, alguns problemas, até a morte de queridos nossos podem ter a ver com a graça de Deus. É porque a graça de Deus, ela olha a eternidade. Sim. Ela olha a eternidade. Muito bom. E esses momentos de sofrimento acabam moldando a gente para aprender essas coisas. A gente consegue perceber cada vez mais a nossa imperfeição e, ao mesmo tempo, a nossa dependência dessa graça, né? Isso é maravilhoso. Então, eu quero aproveitar esse nosso momento aqui final. É o nosso segundo programa sobre a sua história. Agora, falar mais brevemente, sobre como as pessoas podem adquirir esse livro Envolto pela Graça em Meio ao Caos. Para quem acompanha a gente no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder adquirir esse livro. Mas você também disse que para quem está assistindo pela TV ou não tem ali um acesso a esse link na internet, como é que você ajudaria essa pessoa a ter esse livro? Pois bem, olha, quem tem Kindle, ou eu não sei se além do Kindle, ele pode adquirir o livro pela Amazon, né? Se você entrar lá na Amazon, você consegue adquirir o livro. Eu acho que, inclusive, a Amazon estava fazendo ele gratuito para quem tem o Kindle, né? Então pode comprar lá tranquilamente, sem problema nenhum. Quem quiser o livro impresso, eu vou já vai estar trazendo aqui essa semana ainda. Acho que sábado, domingo, já vai ter alguns lá na primeira igreja presbiteriana. Eu vou deixar com você para poder já estar entregando, né? Ele impresso, eu entregando, vai ficar por volta de R$20. Se a pessoa não puder vir aqui e quiser um livro impresso, tem um link que é um aplicativo, um site, chama Wiclap, acho que é isso aí, que a pessoa ele imprime por demanda. Então a pessoa vai lá, faz a solicitação, né? E aí eles imprimem e mandam entregar. Aí sai um pouco mais caro por causa do frete e tudo, né? Mas se tiver alguém que quer ter acesso ao livro e às vezes não tem condição de comprar ou está em outro lugar ou alguma dificuldade, né? Que pode entrar em contato comigo que eu vou dar um jeito desse livro chegar até a pessoa. Certo? Muito bom. De forma gratuita. Aí, tá vendo? Mas ninguém vai ficar sem. Não vai ficar, não. Mas espero que só aqueles que não podem comprar que entrem em contato comigo, né, pastor? Ótimo. Então, se você quiser adquirir esse livro, nós vamos ter alguns exemplares ali na primeira igreja. A primeira igreja aqui em Governador Valadares fica na Avenida Brasil, número 2837. Você, no horário comercial mesmo, nós estamos lá, tem secretaria funcionando. E comigo você também pode conseguir o número do Leonardo para poder entrar em contato com ele, caso você queira adquirir esse livro. Pode entrar em contato também com a primeira igreja e pedir para falar comigo, que eu consigo para você esse link para você ler aí no seu celular, tá bom? Bom, Leonardo, muito obrigado por você ter vindo. Eu queria encerrar aqui com você falando sobre o amor eterno de Deus, como uma mensagem final para quem nos assiste. Aqui tem muito mais do que a gente conversou aqui, eu acredito. Então, quem quiser saber mais, vai adquirir o livro e vai conhecer muito mais a sua história. Mas para quem nos assiste e acompanhou você até aqui, talvez foi impactado pela sua história, talvez perdeu alguém, talvez sobreviveu. Uma mensagem para esses que nos assistem, dessa lição tão importante que você deseja que as pessoas que leem o seu livro aprendam sobre o amor eterno de Deus e o que você gostaria que elas aprendessem quando elas lerem o seu livro. O que eu acho que o mais importante realmente, a mensagem principal do livro é isso. A graça de Deus, ela visa a eternidade. Eu não sei o que você está vivendo hoje, quais são as dificuldades, pode ser financeira, pode ser de saúde, mas o único que pode te ajudar é Deus. E em especial, te dando a vida eterna através de Jesus Cristo que morreu na cruz no seu lugar. Então, o desemprego, o problema de saúde, isso não tem comparação com a felicidade que nós vamos viver na eternidade um dia. Eu tenho certeza que aqueles, tantos que eu conhecia e que eu convivi, que foram amigos meus, que não tiveram a mesmo final da história com o Covid,
quantos partiram, mas que estão hoje ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, vivendo já a eternidade, estão muito bem e talvez, né, quem sabe, com certeza bem melhores do que eu, porque às vezes não estão vivendo as dificuldades que eu estou vivendo hoje. Mas tenha certeza que o plano de Deus é o melhor para a nossa vida. Se eu estou vivo hoje, é porque Ele quis. Se eu estou tendo dificuldades hoje, é porque Ele quis. E certamente é para me transformar, me santificar, para que um dia eu viva na eternidade junto com Ele. Tem dificuldade? Volte para Deus, busque a Ele. Ele certamente vai te ajudar em tudo. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que Deus te abençoe. Amém. Que esse livro possa agradeço. impactar a vida de muitas pessoas. E eu sou muito grato a Deus por você ter vindo aqui e a gente poder ter conversado sobre essa história tão impactante. Eu que agradeço, viu? Para mim foi um privilégio, realmente. Amém. Depois você volta mais, a gente conta outras histórias. Vamos sim. A gente fala sobre a ideia da aula. Vamos sim, podemos sim. E você que ficou com a gente até aqui, que Deus te abençoe. Se eu não estiver enganado, esse programa está indo ao ar no primeiro sábado de 2025. Então que Deus abençoe o seu ano, esse ano novo que começa. E que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E que a gente se encontre muitas vezes aqui, se Deus permitir. Um grande abraço e até a próxima. Amém. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.